Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula de uma série de 8 aulas da playlist Revisão para o Enem. Nesta aula eu vou estar trabalhando com vocês grandezas proporcionais. Não esquecendo que essas grandezas envolvem razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Tudo bem? Então, olha, vamos lá para a nossa primeira aula. Bem, pessoal, vamos então lá para a nossa questão 1, que caiu na prova do ano passado, tá? O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue, em litro, presente no organismo do indivíduo, tá? Então, olha bem, a concentração de álcool, que eu vou estar indicando aqui pela letra C, tá? Então, a concentração de álcool, C, é a quantidade Q de álcool ingerido dividido pelo volume de sangue em litros, presente no organismo do indivíduo, tá? Então, isso daqui é uma informação importante. Então, eu indiquei aqui C, quantidade, a concentração de álcool, Q, a quantidade ingerida dividido pelo volume do sangue presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que este volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. Então, olha, o volume, ele corresponde, então V aqui, olha, indicado por V, a 8% da massa corporal do indivíduo. Então, V vai corresponder a 8% de M. 8% de M é 0,08 M. Por que 0,08 M? 8% é a fração 8 sobre 100, dividido 8 sobre 100, vai dar 0,08 M, tá? De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízo à saúde do indivíduo. A expressão que relaciona Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Então, olha, eu quero que esta concentração, tá? Ela seja maior, tá? Para ela ser prejudicial à saúde, essa concentração, ela tem que ser maior que 0,4, tá? Então, olha, o Q, que representa a quantidade de álcool, dividido pelo volume, tá? O valor numérico seria 8% da massa corporal, então Q dividido por 0,08 M tem que ser maior que 0,4. Tá aqui a expressão que vai relacionar, tá? A concentração alcoólica, né? De acordo com a Associação Médica Americana. Então, Q dividido por 0,08 M maior que 0,4. Tá aí, então, a resposta do nosso exercício 1, que se encontra, então, aqui, olha, na alternativa E de excelente, tá? Então, é um exercício que envolve proporção, né? Aí, olha, a concentração é a quantidade dividido pelo volume. Só que o volume é 8% da massa, então 0,08 M. Então, a quantidade dividido por 0,08 M tem que ser maior que 0,4. Por que eu estou impondo essa condição maior que 0,4? Porque o exercício, ele pede aquela concentração prejudicial à saúde. Então, ela tem que ser superior a 0,4. Show? Então, tá aí o nosso exercício 1. Vamos lá para o exercício 2.
Vamos lá então para a nossa questão 2, também da prova do ano passado. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível, tá? Então aqui nós temos algumas informações importantes dela, que são essas duas aqui, ó, né? A força de defesa diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência, e a força de ataque diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Bem, continuando aqui então. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Então, olha, quando se inicia o jogo, todos têm nível 1, experiência 1, mas a força de ataque é 2 e a de defesa é 1. Nesse jogo, então isso aqui também é uma outra informação importante, tá? Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado. Vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta o seu nível em uma unidade. Caso haja empate, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2, experiência 6. Então, o J1 que vai atacar o J2. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Então, eu quero saber a diferença entre a força de ataque do J1 e a força de defesa do J2. Então, vamos lá, olha. Aqui, inicialmente, todo jogador tinha uma força de ataque 2 e de defesa 1. Tá? Isso aqui foi a informação dada aqui no exercício, né? Inicialmente. Depois, essas forças de ataque e de defesa são proporcionais às seguintes condições. A de ataque, então ela inicia com 2, tá? Ela é proporcional à sua experiência pelo quadrado do seu nível. E a força de defesa iniciou com 1. A força de defesa, de acordo com a informação do exercício, ela é proporcional à sua experiência ao quadrado pelo seu nível. Então, a força de defesa é 1 vezes E ao quadrado, que é a experiência, multiplicado pelo nível. E a força de ataque, né, de cada jogador, como inicia com 2, ela é proporcional à experiência e o quadrado do seu nível. Então, a experiência eu estou indicando por E e o nível eu estou indicando por N. Beleza? Tá? Então, por que a força de ataque está sendo multiplicada por 2? Porque todo jogador já inicia com força 2. E por que a força de defesa está sendo multiplicada por 1? Porque todos iniciam com defesa igual a 1. Tá? Bem, como o jogador 1 ataca o jogador 2, vamos calcular, primeiramente, a força de ataque do jogador 1, que eu estou indicando por A1. Tá? Eu vou substituir, então, lá na fórmula. Observa que a força de ataque é 2 vezes
a sua experiência. Então, observa que o jogador 1 tem experiência 5, de acordo com o enunciado, ó, e tem nível 4. Então, 2 vezes 5 vezes 4 ao quadrado, que é o nível de experiência ao quadrado. Tá? 2 vezes 5, 10. 4 ao quadrado dá 16. 10 vezes 16 dá 160. Essa é a força de ataque do J1. A força de defesa do J2, que eu estou indicando por D2. Para se calcular a força de defesa, está aqui a nossa formulazinha que nós definimos. É 1 vezes a sua experiência ao quadrado multiplicado pelo seu nível, de acordo com a informação do problema, né? Então, o J2, ele tem nível 2, experiência 6, olha. Tá? Então, seria 1 vezes a sua experiência ao quadrado, que é 6 ao quadrado, multiplicado pelo seu nível, que é 2. 6 ao quadrado dá 36, vezes 2 dá 72, multiplicado por 1 dá 72. Então, a força de ataque do J1 é 160, a força de defesa do J2 é 72. É só fazer a diferença agora, né? Qual que foi a diferença? 160 menos 72. O ataque do J1 menos a defesa do J2. 160 menos 72 deu 88. Por isso que o J1 acabou vencendo o confronto com uma diferença de 88. Resposta está aqui na alternativa B de bom. B de bola. Ok? Então, esse exercício é um exercício que está envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Show? Vamos lá para o exercício 3. Bem, o exercício 3, tá? Também na prova do ano passado. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidas conforme indicação da figura. Então está aqui a figura indicando a catraca. Um ciclista já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros, com uma casa decimal, é. Então, gente, olha, no sistema de bicicleta, tá? A coroa, que seria aquela catraca maiorzona que vai lá na frente, onde está o pedal, e a catraca menor é a que fica lá na traseira da bicicleta, né? Que vai fazer a roda girar. Olha, quanto menor essa catraca, que fica na traseira da bicicleta, maior é o avanço da distância percorrida. Então, eu estou chamando aqui de D, diâmetro, de L, o avanço que cada catraca vai dar. Então, olha, quanto menor o diâmetro da catraca traseira, maior é o avanço, tá? Então, aqui eu vou estar trabalhando nesse exercício com uma regra de 3, simples, mas inversamente proporcional, tá? Então, D, eu estou chamando de diâmetro, L, o avanço que cada um desses diâmetros vão dar. Uma catraca, então, de 7 centímetros de diâmetro, dá um avanço L. Uma catraca de X centímetros de diâmetro vai dar um avanço 150% de L. Por que eu estou colocando
150% de L. Porque eu quero colocar uma nova catraca aqui, cujo avanço dela seja 50% a mais que o da anterior. Bem, o da anterior eu indiquei o avanço por L, o dessa nova catraca 150% de L. Então eu tenho o que nós chamamos de uma regra de 3. Simples, só que aqui ela é inversamente proporcional. Porque quanto mais eu diminuo o tamanho da catraca traseira, maior é o avanço. Então, na hora de montar as proporções aqui, eu tenho que inverter uma delas aí, tá? Então, eu não coloco 7 sobre x igual a L sobre 150% de L. Eu tenho que inverter uma delas. Eu vou inverter aqui a proporção 7 sobre x, tá? Então, por que eu estou invertendo? Porque quanto menor a catraca traseira, maior o avanço. Então, x sobre 7 será igual à proporção L sobre 150% de L. Ó, lembrando que 150%, tá? Isso aqui eu tenho que transformar em decimal. Seria 150 dividido por 100. 150 dividido por 100 vai me dar 1,5 L. Ok? Tá? Então, por isso, o 1,5 L. Agora, eu cruzo aqui a multiplicação, depois que eu montei as proporções, invertendo uma delas. Tá? Então, passa aqui o 7 multiplicando o L, x igual a 7L sobre 1,5L. Simplifico L com L, tá? Aqui, simplificando L com L. Vou dividir o 7 por 1,5. Então, vai dar aproximadamente 4,7. Ok? Que aí vai dar uma dízima. 4,66666. E aproximando para uma casa decimal, vai para 4,7. Tá? A resposta se encontra, então, aqui na alternativa C de Carlinhos. Show? Então, tá aí, olha, é um exercício de regra de 3, né? Simples, mas eu tenho que observar que ela é inversamente proporcional, tá? Porque no sistema de catracas de bicicleta, quanto menor a catraca traseira, maior é o avanço. Show? Então tá aí, gente. Vamos lá para o quarto exercício. Bem, aqui no exercício 4, também foi da prova do ano passado, para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município. A prefeitura elaborou um edital, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional, então cuidado aqui, olha, à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Tá? Então, nós estamos trabalhando aí, né? Com grandezas aí inversamente proporcional à idade de uso das máquinas, tá? Vamos lá, então, para a minha resolução aqui, ó, o que eu fiz, né? Bem, gente, eu vou chamar de A, B e C os valores que cada empresa receberá, tá? Então, a soma desses 3 valores tem que dar os R$31 mil, que é o que está disponível para pagar as 3 empresas, né? Aí, de acordo com o enunciado do exercício. Bem,
E elas vão receber, tá? O valor inversamente proporcional à idade de uso, tá? Então, uma tem uso 2 anos, qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2. A outra tem 3 anos, qual que é o inverso de 3? 1 sobre 3. A outra tem 5 anos de uso, qual que é o inverso de 5? 1 sobre 5, tá? E o total de recursos destinado às 3 máquinas foi 31 mil. Então, vamos montar aqui o nosso sisteminha. A soma dos recursos que cada uma vai receber tem que dar os 31 mil. Então, A mais B mais C tem que ser igual a 31 mil. Vou chamar aqui a inversamente proporcional a 2. Então, A está para meio, assim como a B está para 1/3, que é o inverso de 3, assim como C está para o inverso de 5, que seria 1/5, tá? Essas 3 proporções têm que ser iguais. Por que eu não pus sobre 2, sobre 3, sobre 5? Porque está dizendo que é inversamente proporcional ao tempo de uso. Inverso de 2, meio. Inverso de 3, 1/3. Inverso de 5, 1/5, tá? Nós temos uma propriedade das proporções que diz o seguinte, que se eu somar os numeradores, né, a parte de cima dessas proporções, então A mais B mais C, será igual também à proporção da soma dos denominadores. Então, será igual a 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Então, A está para meio, assim como B está para 1/3, assim como C está para 1/5. Assim como a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Isso aí é uma propriedade das proporções. Beleza? Olha, como o exercício está pedindo quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso, a maior idade de uso é de 5 anos. Então, eu só vou comparar as proporções com a que tem maior idade de uso, que no caso eu usei como sendo a letra C. Então, C está para 1/5, assim como A mais B mais C está para a soma de 1/2 mais 1/3 mais 1/5. A mais B mais C é 31 mil. Então, vamos agora comparar e tirar o valor do C, que é o que eu quero saber. Então, C está para 1/5, assim como A mais B mais C, 31 mil. Sobre a soma dos denominadores. Aqui eu tenho que tirar o mínimo. O MMC de 2, 3 e 5 é 30. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1 dá 15. Está aqui, ó. 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1 dá 10. Está aqui. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1 dá 6. Está aqui, ó. Tá? Então, continuando aqui. C sobre 1/5 igual a 31 mil. 15 mais 10 mais 6 vai dar 31 sobre 30. Beleza? Vamos lá para tirar o valor do C. Cruzo aqui a multiplicação, olha, tá? Nessa igualdade. Então, aqui eu vou cruzar a multiplicação. C vezes 31 sobre 30 vai dar 31C sobre 30. Igual 31 mil vezes 1/5 vai dar 31 mil sobre 5. Então, faço cruzamento aqui. Eu vou ter, então, 31 sobre 30 que multiplica C. Então, 31C sobre 30. 1/5 que multiplica 31 mil vai dar 31 mil sobre 5. Tá? Então, continuando aqui. 31C sobre 30 igual a 31 mil sobre 5. Cruzo de novo aqui a multiplicação. 31C que multiplica 5. Opa, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, gente. Aqui é 155. 155C. Tá? Arrumado. 30
vezes 31 mil vai dar 930 mil, tá? O 155 está multiplicando, vai passar dividindo 930 mil. Então, 930 mil dividido por 155 vai me dar 6 mil, tá? Então, a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso vai receber 6 mil reais. Beleza? A resposta se encontra aqui, então, na alternativa B de bom, B de bola. Beleza? Bem, aqui eu encerro essa nossa primeira aula da playlist Revisão para o Enem. Gente, se quiser aprofundar um pouco mais sobre este assunto, grandezas proporcionais, eu tenho aí no meu canal do YouTube uma playlist de razão, proporção, regra de 3, simples, porcentagem. Tudo bem? É só acessar essas playlists, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios trabalhados nesta aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? E aguarde que logo, logo eu estarei lançando a aula 2 dessa playlist, onde eu vou estar trabalhando com vocês problemas de primeiro e segundo grau, ok? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!